Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor, uma noite de muitas bênçãos nessa noite de sábado. Que o Senhor venha falar conosco por intermédio da sua palavra, que seja uma vez mais alimento aos nossos corações, renovo e fortalecimento às nossas almas. Peço que você curta o vídeo, se inscreva no canal. Se quiser mais detalhes sobre os projetos, projeto de aconselhamento, projeto Pão da Vida e projeto Meu Deserto, os 3 projetos aqui do canal, é só mandar uma mensagem para o WhatsApp que vai estar aqui embaixo, na descrição e no comentário fixado. E eu te respondo com mais informações sobre cada um deles. Nossa meditação hoje, nessa noite de sábado, vai estar lá no texto que está em Zacarias capítulo 13. Faremos a leitura no versículo de número 5. Nos diz assim a palavra do Senhor, a Bíblia, Zacarias 13:5. Mas dirão: não sou profeta, sou lavrador da terra, porque certo homem ensinou-me a guardar o gado desde a minha mocidade. Deus, ao longo da sua palavra, ele se utiliza de símbolos, né, de tipos, figuras, para nos ensinar acerca daquilo que é o plano eterno, acerca daquilo que é o projeto de salvação e o projeto dele para as nossas vidas. E é interessante observarmos as 2 figuras que o profeta Zacarias utiliza no texto que nós lemos: o profeta e o lavrador. O texto diz: não sou profeta. Hoje, quando nós olhamos o mundo e as pessoas que, nos seus afazeres, no seu dia a dia, nas suas escolhas, na sua vida, o homem ele não quer ter compromisso com a profecia. Ele não quer ter compromisso com aquilo que é profético. Ou seja, ele não quer ouvir o Senhor, não quer ouvir a voz de Deus. O homem não quer se relacionar com Deus. Cada vez mais o homem, nesse mundo, ele está materialista, ele se volta para as coisas dessa vida, ao ponto de que realmente a questão espiritual pouco importa. Para muitos pouco importa. E essa deveria ser a principal questão. Porque a nossa vida, tudo que acontece nela começa e termina no mundo espiritual. Então o homem hoje ele é tão materialista que ele não consegue entender e discernir o plano espiritual e nem sequer às vezes sabe da existência de tal plano. O profeta é aquele que fala da parte de Deus. O profeta era a boca de Deus para o povo no Antigo Testamento. Então, o que é necessário na nossa jornada, na nossa caminhada, é ouvir a voz do Senhor. Essa voz que nos consola, que nos anima, que nos fortalece, que nos leva ou reconduz ao caminho quando nos desviamos dele. E quando obedecemos a essa voz, somos preservados. São tantos os livramentos, tantas as vitórias, tantas as experiências. Então a profecia é isso. Só que o texto lhe diz: então dirão, não sou profeta, mostrando ali o total, a recusa, né? O total descompromisso e a recusa do homem para com o plano de Deus, de se comunicar, de se relacionar com o homem. E o adversário tem feito isso de uma maneira tremenda. Esses dias eu vi uma experiência até um pouco pesada, né? Numa rede social, onde havia uma manifestação ali. O inimigo, quando questionado sobre qual era o nome dele, aquele espírito maligno que estava ali disse que o nome dele era o quebrador de altares. Olha que coisa interessante. O quebrador de altares, a função dele, que ele recebeu há pouco tempo, ele dizia isso, basicamente era tirar a comunhão do homem com Deus. Quebrar o altar, destruir a conexão, tirar a comunhão. Era essa a função dele. Essa era a área de atuação dele. Então, quando o homem ele diz, não sou profeta, é isso, ele não quer ouvir o que Deus tem para falar, porque o profeta ele ouvia do Senhor para reproduzir a voz de Deus que vinha por intermédio do seu coração. O profeta ele só falava daquilo que era da parte do Senhor. O seu compromisso era com a palavra de Deus, ou seja, com as coisas eternas. A dependência dele era total com Deus. Agora o texto segue dizendo: não sou profeta, sou lavrador. O lavrador ele já tinha compromisso com as coisas da terra. O lavrador é o homem que trabalha com a terra. Tem algumas atribuições, funções do lavrador que ficam bem claras isso, né? Ele trabalha com arado. O arado é um instrumento que serve para poder ali fazer a aração ou lavrar o campo.
né, ali revolvendo a terra com o objetivo de descompactá-la. A terra às vezes fica muito prensada, para soltar a terra e facilitar com que a raiz das plantas ali cresça. Então essa é até uma das etapas da agricultura que antecede a semeadura, é essa: arar a terra, ou seja, preparar a terra. O lavrador é isso. É o tipo do homem que está voltado completamente para as coisas do mundo. E quando o Senhor nos chama à sua presença, quando Deus nos leva aos processos profundos da nossa vida, eu costumo dizer, sempre há um rompimento. Deus tira Abraão da sua tenda. Deus vira para Moisés e fala: tira a sandália dos teus pés. O anjo pega a brasa e toca na boca do profeta. São rompimentos com a vida que a pessoa estava tendo antes, com o comportamento que ela tinha, com os pensamentos que ela tinha, com aquilo que ela era, lavrador. No sentido espiritual da coisa, voltado para o mundo, voltado para o materialismo, voltado para o plano humano e desprezando, talvez não por completo, mas desprezando de certa forma o mundo espiritual. E é claro que quando nós falamos do lavrador, o lavrador ele busca, é um ofício, preparar a terra para plantar, para ter o que comer, uma necessidade. O que nos tira da presença de Deus, às vezes, mesmo quando falamos muito de Deus, mesmo quando temos o nome do Senhor, carregamos o nome dele, mas não vivemos mais uma experiência, nosso altar está quebrado, né? O quebrador de altares. O que nos tira são as necessidades. O lavrador, ele lavrava a terra preparando ali para ter o sustento. Era sustento, não tinha pecado nenhum naquilo. Mas a necessidade das coisas humanas, das coisas materiais, a necessidade daquilo que é dessa terra, às vezes nos tira da presença de Deus. Não estou dizendo aqui que você não vai trabalhar, que você não vai estudar, que você não vai... Não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que essas coisas, essas necessidades de ter, de possuir, quando nós ignoramos a voz de Deus, não sou profeta, foi a primeira coisa, não sou profeta, ignoramos a voz de Deus, ignoramos o mundo espiritual, ignoramos o direcionamento de Deus e priorizamos as coisas humanas, não sou profeta, sou lavrador. As necessidades, elas acabam sendo a única finalidade da nossa vida, e aí é terrível. Seja uma necessidade financeira, seja uma necessidade emocional, seja uma necessidade sexual, seja lá qual for a área, de uma maneira bem clara dizendo, são várias as necessidades do homem. Uma necessidade social, seja qual for a necessidade, isso acaba sendo a finalidade. Um relacionamento, uma vida financeira, bom emprego, né? Um carro, uma casa, a cura, a necessidade de saúde, a necessidade de vida sentimental, a necessidade de vida financeira. Isso acaba sendo a prioridade. Sou lavrador, não sou profeta. E dirão. E quando a gente olha o texto aqui no finalzinho, ele diz assim: porque certo homem ensinou-me a guardar o gado desde a minha mocidade. O mundo, quando nós... desde que eu me entendo por gente, eu aprendi coisas de lavrador, né? Coisas de lavrador. Somos preparados para viver uma vida, uma corrida atrás das necessidades dessa vida. Quanto mais quando, que foi o meu caso, eu acho que é o caso da maioria, quando nós crescemos e não somos, digamos assim, cristão de berço, né? Às vezes até é cristão, aquele batismo lá que não é de conversão, transformação nem arrependimento, mas que eu digo assim, você não tem uma experiência com Deus desde criança. Eu fui ter quando já tinha meus 13, 14 anos. Eu não nasci na presença de Deus. E aí a gente é instruído como lavrador. Foi o que eu aprendi. O texto ele fala isso aqui, olha que interessante. Porque certo homem ensinou-me a guardar o gado desde a minha mocidade, ou seja, desde jovem. Eu aprendi. A gente aprende, é costume, é tradição. Ah, porque meu pai, minha mãe me ensinou isso, que eu não preciso depender de ninguém. E às vezes esquecemos até de depender de Deus. Não sou profeta. Não, somos profetas sim. Somos profetas sim, aptos
a ouvir a voz de Deus, aptos a obedecer aquilo que é o chamado dele para a nossa vida, aptos a fazer a vontade dele e ver se cumprir diante dos nossos olhos os desígnios de Deus para a nossa vida. Tira os sandálios dos teus pés, como Moisés fez. Deixa para trás a tua caminhada. Sai da tua tenda. Deixa toda a limitação para trás, como Abraão fez. Não tenha uma vida de lavrador, minha irmã, meu irmão. Olhando, priorizando o mundo em detrimento do reino, vivendo como um miserável diante de um banquete espiritual que Deus te tem servido. Não tenha uma vida de lavrador. Não. Eu sou profeta. Eu sou um profeta, eu sou uma profeta, eu sou um servo, uma mulher, um homem do Senhor, que conhece, que obedece, que ouve a voz de Deus e que quer ver se cumprir na vida, na minha vida, na vida dos irmãos, nas nossas vidas, todos os desígnios de Deus para nós. Então a nossa prioridade não é o mundo humano, a nossa prioridade não é essa terra, a nossa prioridade é o reino, é o projeto do Senhor, aquilo que Ele tem para nós, também em vida, também aqui, mas os desígnios dele, as promessas, é isso que nos faz prosseguir. Sou profeta, eu ouço a voz de Deus, eu falo daquilo que Deus tem me dito. O salmista vai dizer lá no Salmos 45, a minha língua é a pena de um destro escritor, pois falo do que tenho feito no tocante ao rei. Ele fala daquilo que ele viu, daquilo que são as experiências. E é isso. Assim nós seguimos. Assim nós vivemos. Que Deus te abençoe nessa noite de sábado. A paz de Cristo.